Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de direito. Meu nome é Flávio Marzano e eu estou aqui com essa beldade, a Paula Marzano, para falar hoje sobre o caso da morte de João Alberto Silva Freitas, espancado por 2 seguranças de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre até a morte. Esse caso foi um caso de racismo ou é somente um caso de violência que não tem nada a ver com a questão racial? Paula, o que você acha? Bom, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer os fatos da forma que foram noticiados, para que não haja nenhum tipo de influência externa, de pensamentos distorcidos em relação ao que aconteceu. A grande mídia tá divulgando o caso como racismo, e os fatos que a gente tem são os seguintes, e eu vou dizer baseado, obviamente, no que eu vi na imprensa e na internet, porque a gente não tem acesso ao processo ainda, não houve nenhuma divulgação dos autos do inquérito. O que foi relatado pela imprensa foi o seguinte, que esse rapaz, ele estava dentro do Carrefour com a esposa fazendo compras, e no momento que a esposa fazia o pagamento no caixa, e eu assisti uma entrevista dela, inclusive, isso foi um relato da esposa dele, ela estava no caixa fazendo compras e percebeu que ele teve um desentendimento com uma das seguranças do Carrefour, uma moça. Não houve, pelo menos eu não localizei nenhuma informação do que havia sido o teor desse desentendimento. Então, não tem divulgado ainda quais teriam sido as palavras ofensivas que ele teria dirigido a ela. Pelo que a imprensa informa, ele fez um gesto que a incomodou, que também não foi informado qual gesto seria. Inclusive, no depoimento da moça, a polícia achou por bem preservá-la nesse momento e não divulgou qual teria sido o teor dessa discussão. Fato é que eles se desentenderam dentro da loja e essa moça, que era segurança, chamou suporte da segurança do próprio Carrefour para interceder em favor dela. Houve uma discussão, pelo que me relataram, foi uma discussão que demorou um determinado tempo, não foi uma coisa rápida, e aí ele teria sido encaminhado para fora do Carrefour pelos 2 seguranças. Aí a gente já entra na parte do evento que foi filmada, porque tem filmagens de uma câmera, que ao que tudo indica é uma câmera da própria loja ou do estacionamento, e de transeuntes que passavam pelo local, inclusive um rapaz que estava filmando foi até ameaçado por uma das funcionárias do supermercado. A filmagem mostra o seguinte, os dois seguranças vindo para fora, escoltando o rapaz que faleceu. Esse rapaz, então, ele desfere um soco em um dos seguranças e os 2 seguranças partem, então, para agressão física, que é muito, muito, muito exagerada. E aí, esses seguranças, então, o imobilizam no chão e ele evolui a óbito já comprovadamente por asfixia. Ao que tudo indica, nos procedimentos de imobilização, a gente vê no vídeo que um dos seguranças coloca o joelho nas costas do rapaz e ele, então, a gente chama de asfixia mecânica, né? Ele não conseguia respirar porque ele estava com essa pressão nas costas. O que a gente vê no vídeo desse transeunte é que a moça, essa funcionária do Carrefour, ela girava em torno deles, falando alguma coisa ao telefone, e ao que foi informada, ela ligava para a polícia, mas a gente não tem essa informação concreta, isso são suposições. Ela ligava para a polícia, convocava então a polícia para interferir, e ela, em um determinado momento, se dirige à pessoa que filmava e o ameaça. Ela fala, você tem que parar de filmar, porque senão eu vou queimar você no Carrefour. Então, ela não queria que o fato fosse filmado. Essa moça foi presa ontem, inclusive. Provavelmente ela vai ser acusada de cúmplice, alguma coisa nesse sentido. Então, os fatos que foram divulgados foram esses. E aí vem a grande imprensa e as redes sociais todas na grande discussão, que é o que a gente quer abordar, que é a questão do racismo. Esse rapaz que faleceu, ele era preto, e ele já divulgaram que ele tinha uma ficha criminal. Que eu não tive acesso a essa ficha criminal, mas ao que informaram, é uma ficha criminal extensa. Não sei, não vi, mas está sendo divulgado isso. E aí nós temos 2 grandes questões. Primeiro, foi racismo ou não foi? Esse rapaz, ele foi violentado até a morte
por racismo ou por outras questões, né? E a segunda grande questão é: esse homicídio, ele realmente foi planejado, foi uma fatalidade, esses seguranças estavam preparados para esse tipo de situação, eles mataram essa pessoa intencionalmente ou não? Nós vamos discutir o crime e o racismo em si, lembrando que a gente não teve acesso aos autos, não tem acesso a detalhes, porque a gente pode eventualmente cometer algum erro e aí já fica nossas desculpas. Então vamos aqui discutir a questão do ponto de vista teórico. Tá abordando o caso, mas nós não temos uma riqueza de detalhes para fazer com precisão a tipologia e outros detalhes do crime. O chefe da polícia gaúcha, Nadine Flor, explica as 3 razões de ter sido homicídio triplamente qualificado. Foi motivo fútil, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Apesar de não afirmar que o crime tenha motivação racista, e a delegada reconheceu que o caso não escapa do preconceito ao citar racismo estrutural na sociedade brasileira. Então vamos lá. Primeira coisa, por que eles estão sendo acusados de homicídio triplamente qualificado, que seria um homicídio doloso? Homicídio doloso, o que é? Aquele que você tem a vontade de praticar o crime. Então, a primeira dúvida, eles tinham a intenção de matar a vítima? Obviamente que não, mas existe o dolo eventual, que é o quê? Quando você, apesar de ser mínima a chance, você assume o risco de produzir. Obviamente, você batendo na pessoa do jeito que bateu, ajoelhando nas costas dela, você sabe que o resultado, morte, pode acontecer. E se você sabe que pode acontecer, você não tem como falar que você não sabia que aquele ato seu poderia causar o evento morte. Então, se você assumir o risco de acontecer o resultado, é homicídio doloso. Triplamente qualificado. Por quê? O meio mecânico da morte foi asfixia. Isso daí está no laudo. Ele morreu porque mecanicamente ele não conseguia respirar com o peso de um dos seguranças nas costas dele ajoelhado. Então ele morreu por asfixia mecânica por causa disso. É mais ou menos igual se a pessoa tivesse dado um mata-leão nele ou então tivesse estrangulado. Aí vem o caso. Quem são os agressores? 2 seguranças. Para ser segurança, tem o treinamento de segurança, inclusive para que você possa conter as pessoas. E o outro, um policial militar, que a princípio não trabalhava no Carrefour, mas nós sabemos que apesar das restrições da polícia militar, do policial não poder trabalhar fora do expediente como segurança, o expediente que é utilizado é justamente esse. O policial fica lá à disposição, não fardado nem nada, e como policial ele tem a obrigação de combater o crime a qualquer momento, e quando acontece alguma coisa ele vai e combate a serviço do estabelecimento, mas tentando dissimular a submissão dele numa relação financeira com quem o contratou. O policial ele recebe treinamento de como conter as pessoas. E aí é o seguinte, como policial ele não sabia que se ajoelhar ou então se massacrasse a pessoa daquela forma, ou se pegasse por trás e virasse a pessoa, não correria o risco de você causar um dano permanente à pessoa ou mesmo evento morte? Sim, não tem jeito de sair fora. Então, por isso que está sendo indiciado ao crime de homicídio doloso. Por asfixia. Motivo fútil, o que é? A legítima defesa, que muitos que estão falando aí, ele primeiro deu um soco neles, nos policiais, no segurança e tal, e por isso ele provocou legítima defesa, o que é? Você utilizar os meios necessários para você conter uma agressão injusta contra você ou contra terceiro. Né? Então, o que é? Meios necessários. O cara tentou te dar um soco, você vai dar um tiro de fuzil na cara dele. É o meio necessário para você reprimir essa agressão? Lógico que não. Então, o fato dele ter tentado dar um murro,
caberia a contenção? Caberia, mas não da forma que foi feita. Né? Não um pegando por trás, virando ele no ar, e o outro aproveitando que ele estava ajoelhado e massacrando ele depois dele reduzido a condição de poder oferecer qualquer resistência, ajoelhar nas costas dele. Posso só interferir rapidinho? Claro. No vídeo a gente vê claramente que um deles imobiliza ele e o outro desfere uma série de socos, assim, muitos mesmo, assim, no rosto dele, uma coisa totalmente desnecessária. Se a pessoa já está contida, se ela está com os braços para trás, você não precisa de dar 20 socos na cara da pessoa. Basta você ajudar a imobilizar e conter, que era o que o outro deveria ter feito. Em vez dele ficar dando soco um atrás do outro na cara do rapaz, bastava ele ajudar o outro a conter e pronto, e segurava ele, resolvia, chamava a polícia chegava. Obviamente que sem fazer a contenção da forma que foi feita, porque a contenção foi excessiva a ponto de matá-lo. Foi igual nos Estados Unidos aconteceu com aquele... George Floyd. A contenção que matou ele, eles puseram o joelho no pescoço do rapaz e ele parou de respirar. Só essa interferência que eu queria fazer por causa da questão do excesso que o Flávio está falando. Né? A gente... Ninguém quer tomar um soco na cara e ficar parado, mas você não precisa de revidar com um absurdo de agressões para poder você justificar a agressão que você sofreu. Então esse é o motivo fútil. Não precisava. Para que você vai matar o cara porque ele te deu um soco? Dá um soco nele. Até a parte que o segurança estava dando os socos dele, como advogado, ele poderia ser defendido. Não, o cara tem um ímpeto. Você toma um soco, você tem um ímpeto de agredir também e sai na marretada no cara. Flávio, não é uma briga de rua. Não, são dois seguranças para promover a segurança de um supermercado, que para promover a segurança de um supermercado basta conter, os caras têm treinamento. Isso, mas é o que eu tô falando, que como advogado dele, falaria isso, bastaria. O motivo fútil tá aí. Extrapolou demais. O motivo não é um motivo para você matar a pessoa. É por isso que é um motivo fútil. Não é um negócio que assim, ele fez mal para minha mãe, ele matou meu pai. Não é um negócio desse que assim, com relevante valor social ou moral que ele estava defendendo. Não, foi uma coisa do dia a dia. Cliente mal educado, cliente que faz gesto obsceno para as outras. É assim. Entendeu? É do dia a dia de segurança. Não é só despreparo. É justamente uma orientação de agressividade. E aí nós vamos chegar no racismo estrutural, que é o que o pessoal está falando depois, tá? Mas por enquanto nós só estamos na parte técnica aqui. Então, motivo fútil, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O que é? Primeiro, eram dois. Não era eram três, né? Eram dois e uma moça, que até está presa agora também, dando as ordens. Então, o que aconteceu? Quando você pega a agressão dos seguranças à vítima, primeiro o cara pega ele por trás, enfia a mão por debaixo da perna e gira ele, tentando girar ele no ar. Ele caiu, estava ajoelhado e o outro começou a bater nele. Então, ali naquele momento, ele não tinha condição nenhuma de se defender. Por quê? Pela inferioridade numérica e por ter sido pego pelas costas, né? Covardes, foram covardes mesmo, tá? Então, aí são as três qualificadoras que tem. O homicídio doloso, a pena vai de 12 a 30 anos, então a primeira qualificadora deve ser para dar 12 anos, a segunda qualificadora aumenta aí mais ou menos uns 4 anos, vai para 16, e a terceira calculadora vai para uns 20 anos, então aqui nós estamos falando de uma pena base de 20 anos para cada um dos dois, e para a moça que estava acompanhando também, o que a imprensa noticiou é que, como ela tinha poder de mando sobre os dois, ela poderia ter interrompido a agressão a qualquer momento e não fez. Então, ela participou ativamente do crime também e do resultado que aconteceu. Só uma questão que é importante a gente dizer nesse momento, que é o seguinte: a defesa provavelmente vai alegar homicídio culposo, que é o quê? O homicídio sem a intenção de matar, ao argumento de que eles, os três, cada um no seu modus operandi, não tinham a intenção de matar
o rapaz. Realmente, eu acredito que eles não tinham a intenção de matar. Foi uma fatalidade, aconteceu. Só que quando a pessoa emprega a força de forma exacerbada, ela assume o risco do óbito. Isso a gente chama de dolo eventual. E eu acredito que a defesa vai fazer esse argumento da questão da culpa e ela vai ter que ser muito hábil para conseguir provar que não houve essa intenção. Realmente eu acredito que não tenha havido, mas a pessoa, quando ela tem treinamento militar, quando ela tem treinamento para fazer... Ninguém vira segurança sem um treinamento, sem uma luta, sem nada. Não vai ser segurança do nada, não. Tem que ter pelo menos uma índole. E aí a pessoa, ela se coloca naquele momento no risco daquele óbito. Todo mundo sabe que uma pessoa, quando ela tem a traqueia comprimida, o pulmão comprimido, ela pode morrer. Então, eles sabiam do que eles estavam fazendo. Pode ter sido um furor do momento, uma fatalidade, ok. Mas eles sabiam do risco que eles tinham de matar aquele rapaz, imobilizando ele no chão daquela forma. Aí entra o racismo estrutural, um ponto já que eu gostaria que as pessoas analisassem. Quem estava sendo vítima? Primeira coisa, vamos explicar o que é o racismo? Não, antes, nós vamos explicar o racismo mais pra frente, mas é só pra ficar. Será que o cara falou, isso daí é só mais um preto, foda-se, se morrer, foda-se. Tá entendendo? Isso é característica de racismo. Porque o racismo, gente, não é só o que está na lei, não. Você tem o racismo estrutural, que é você menosprezar a vida de determinadas situações, determinados cidadãos, por causa da condição específica dele, seja de cor, seja de origem social, seja de religião, seja de opção sexual, orientação sexual, não é? É um viado que eu tô matando, não tem problema. Não, é um negro que eu tô matando, não tem problema. É um chinês que eu tô matando, com todo respeito, não tem problema, tá entendendo? Então, isso é racismo estrutural. Por quê? Porque nós somos levados estruturalmente a ter valores sociais que dão prioridade a um tratamento melhor a determinadas pessoas. Se fosse um engravatado que tivesse ali, com certeza o tratamento seria diferente, tá? Pois é, e aí o que eu queria explicar em relação ao racismo é isso. O que é o racismo? É uma teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outro baseado na etnia. O que é? A gente tem, no Brasil, a história brasileira leva a população fatalmente ao racismo. Não é uma coisa que você opta, você não escolhe, você não nasce e quando você começa a tomar consciência de você decide ser racista. Você não faz essa escolha. Você tem introjetado em você valores que vieram de uma construção histórica, que é de quê? De dominação, de exploração. O negro veio trazido da África, ele foi escravo, ele era proibido de ir para a escola, ele teve que ir para o gueto, ele teve que fugir para a favela. A origem da favela no Brasil, a origem é racial. O negro, depois da abolição da escravatura, ele não tinha para onde ir, ele não podia estudar, ele não podia trabalhar, ele não tinha nada, absolutamente nada, e aí ele vai se organizar fora da sociedade, né? Marginal. E aí a gente cresceu, e aí vocês vão falar assim, um branco lá falando de racismo. E pior do que isso, logo depois da abolição da escravatura, ao invés de se criar vagas para negros, houve uma importação de brancos da Europa com subsídio governamental, de forma que eles ocupassem as vagas de emprego que seriam dos negros. E ainda foi feita essa política estatal de marginalização da população negra. A população italiana, principalmente, veio para cá para trabalhar nas fazendas, né, no campo, ocupando vagas que poderiam ser ocupadas pelo povo negro que já estava aqui. Isso aconteceu e criou toda uma estrutura social que a gente vive, que mesmo que você não queira, que você lute contra ela, ela está enraizada, ela é intrínseca, né? Hoje de manhã o Flávio estava falando que na época da ditadura militar, as escolas eram para poucos, e esses poucos eram, na maioria, os brancos. A Previdência Social, o SUS nosso de hoje, ele não era para todo mundo há 20, 30 anos atrás.
30 anos, né? Há 30 anos atrás, só podia ser atendido nos hospitais públicos se você contribuísse com o INSS. Ou seja, você tinha que ser trabalhador. A grande maioria da população brasileira, negra, não tem emprego formal. Então, ela não tinha nem acesso a médico. Então, as situações do racismo são intrínsecas, são parte da gente. A gente vive isso. Historicamente, nós temos uma política de menoscabo das origens, religiões e hábitos negros. Aquele negócio de coisa de negro, negro de merda e outras expressões que peste são... negra. Peste negra. E outras expressões que são colocadas são desvalorização da cultura negra. Isso daí é coisa de negro. Isso é negrice. Isso daí são adjetivos que são criados pela sociedade de forma a desqualificar determinada cultura. Isso a gente chama de quê? Racismo estrutural. O que é? Você não se dá conta que existe um preconceito. Eu lembro, ouviu a mensagem do vice-presidente Mourão e me lembrou a época que eu estava no colégio militar. Quando ele fala que no Brasil não há racismo, ele esqueceu de falar o resto da brincadeira que o pessoal nas instituições militares falava. Não existe racismo no Brasil porque preto não é raça, preto é sub-raça, então existiria sub-racismo. Era isso que era falado no colégio militar quando eu estudava lá. Isso é o racismo estrutural. Infelizmente, o nosso vice-presidente não teve a hombridade de falar o resto do que é falado nos quartéis. Posso falar só uma questão estatística que é interessante agora. 77% das pessoas jovens assassinadas no Brasil são negras. Em 2019, 65% dos desempregados do Brasil eram negros. 52% da população se declara negra. 96% dos parlamentares no Brasil são brancos. Ou seja, existe. É impossível a gente negar que exista racismo no Brasil. E aí eu vou falar até para você, negro de sucesso, o que você colabora para o racismo estrutural. Quando você fala que não existe racismo no Brasil e você tem a maior parte da população brasileira é de negro ou então mestiços, eu sou mestiço também, você está falando o quê? Eu não tenho preconceito, tanto que eu me dei bem. Só que você é um percentual muito pequeno do grupo que você pertence. Então você está desqualificando todo o seu grupo. Por quê? O preto é bom, igual, só que é o seguinte, a maioria é preguiçoso porque é só 2% deles que conseguem se destacar, enquanto os brancos, 90% conseguem se destacar. Então você está fazendo apologia ao próprio racismo. Pense nisso, que às vezes você acha que você está lutando pela igualdade e na verdade você está igual o capitão do mato, você está perseguindo e desqualificando os seus próprios. Gente, o que é o racismo na legislação brasileira? Vamos lá para a parte técnica novamente, né, Deixa eu só fazer uma observação aqui que é muito relevante. A cada 23 minutos é morto, assassinado um negro no Brasil. A cada 23 minutos. Isso é estatística de 2020. Aí a grande questão é, esse rapaz que foi assassinado no Carrefour, ele foi assassinado porque ele era negro ou ele foi assassinado porque ele estava no lugar errado e deu um soco na pessoa errada? Né? E aí a gente parte para uma análise toda da questão estrutural brasileira. Será que se fosse um branco, como diz o Flávio, um engravatado, esse soco teria tido esse mesmo desfecho? Ou será que o branco teria tido um outro tipo de abordagem? Né? Aí que fica a grande questão. Para a gente responder isso, a gente tinha que entrar dentro da alma das pessoas que agrediram para conseguir dar essa resposta. A gente não tem essa possibilidade. Então, o que a gente traz são informações genéricas de situações semelhantes. Né? E aí a gente vai para a questão legislativa agora. Pode falar. O que é o crime de racismo? Crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, basicamente, o crime de racismo é você restringir o exercício do direito de determinada pessoa
sob a alegação da cor, né? Eu preciso de uma funcionária de boa aparência. Eu não vou contratar você não, porque você é neguinha, eu acho que neguinha não tem... Desculpa a forma de falar, tá, gente? Tô falando isso só exemplificativo, não é para chocar mesmo. Você não tem a aparência que eu gostaria para representar a minha empresa, tá? Então, isso é racismo. Tá? Então, o Ministério Público tem ficado em cima justamente o quê? Determinados anúncios que pedem foto, que pedem boa aparência, que pedem alguns requisitos que não tem nada a ver com o desempenho profissional da pessoa, pode ser configurado racismo. Então, racismo é impedimento do exercício de direito. Não deixar entrar num clube, não deixar entrar num bar, você retirar de um supermercado alguém que está fazendo compra, porque se apresenta como maloqueiro, como negro, né? Aí já entra no caso do Carrefour. Você vê que determinada pessoa tem uma aparência e começa a seguir a pessoa no supermercado até que ela te faça um gesto obsceno para você se mancar, porque isso é racismo. Tá entendendo? Quem nunca... porque eu tenho uma aparência diferenciada, eu sei o que é o olhar discriminatório. Tá entendendo? Quem não tem, quem anda bonitinho, no terninho, na gravatinha, e não sabe o que é isso. Quem é diferente no Brasil, paga o preço. Tá? E o cara era diferente, o cara era negro. Gente, a gente não sabe o que fizeram com esse rapaz para que ele evoluísse para uma agressão a essa segurança. É isso que o Flávio está falando. Qual que foi o antecedente? O que antecedeu a discussão dele com a menina dentro do supermercado? Pode ter sido, sim, uma questão racista. A gente não sabe, não tem informação ainda. Talvez a gente venha a descobrir ao longo do desenrolar das investigações. Tinha um monte de testemunha, alguém viu alguma coisa. Aí, do mesmo jeito que tem os antecedentes criminais dele, tem os antecedentes do Carrefour também de desrespeito à raça de determinadas pessoas. Outro dia tinha uma loja aberta com um defunto dentro lá, vendendo, porque o gerente não queria fechar a loja, não queria perder venda no Nordeste, do Carrefour, dessa mesma rede. Então, os antecedentes, pau que dá em Chico, bate em Francisco também. Então, tem os antecedentes lá. Sabe uma coisa que me impressionou demais? Se vocês forem lendo as manifestações das empresas na internet, vocês vão ter essa mesma percepção. O Carrefour falou que é um absurdo que ele não tem essa política. A empresa dos seguranças falou que é um absurdo que ela não tem essa política. O governo vem e fala que é um absurdo que ninguém tem essa política. Mas ninguém se posiciona, ninguém toma a frente da situação e vai lá e resolve também não. Fica todo mundo se esquivando. Então ninguém tem essa política, mas ninguém se posiciona também, ninguém faz nada. O Carrefour botou uma nota lá falando que vai repudiar, que vai fazer, que vai acontecer. Não toma providência, ninguém vai atrás da família para resolver, ninguém foi atrás da esposa, ninguém faz nada. A empresa de segurança, mesma postura. Não tem essa política, mas também contrata o segurança e não treina. Só terminando a parte técnica aqui, então o crime de racismo é esse, restringir. Atrelado ao crime de racismo tem um outro crime que é o de injúria racial, que é o que o Neymar sofreu lá na Europa, que o cara chamou ele de macaco, tá? Então, aqui no Brasil também uma moça que era torcedeira do Grêmio chamou o jogador lá de macaco. Isso não é racismo. Isso se chama injúria qualificada por ser racial. Quando você fala assim, negro safado, isso é injúria racial. Por quê? Você não está restringindo o direito da pessoa, mas você está ofendendo por causa do cunho racial, religioso, sexual dela. E é crime também. Mas é outro crime. O crime de racismo, a pena é bem mais alta, é de 3 a 5 anos. O crime de injúria racial é até 2 anos. Então, são crimes com gravidades completamente diferentes. Então, nós temos o crime de racismo e a injúria racial. Houve crime de racismo contra esse cara? Não. Nada nos leva a crer que houve um crime, tirando ele, você é negro, não pode entrar nesse supermercado e tal.
Beleza, então não houve o racismo explícito. Houve injúria racial? Talvez sim, talvez não, e aí nós vamos ver nos xingamentos que houve entre eles, que pode ser que sim ou não. Agora, houve o racismo estrutural, que é aquele que está na alma de nós todos preconceituosos brasileiros? Sim, com certeza. Por quê? A aparência de maloqueiro dele, e isso eu estou falando, extravasando os preconceitos que a gente tem pela foto dele. Os antecedentes, o tipo, a forma como ele se expressa é considerada como hostil por vários seguranças de supermercado. E aí é o que nós falamos aqui. A pequena autoridade é que é a pior de você lidar. Tá entendendo? Por quê? Porque ela está ali responsável pela segurança. Quem é que ela vai enxergar como desafiador da segurança? Quem é o que vai fazer o pequeno furto do supermercado? Quem é que vai abrir os negócios e comer dentro do supermercado e depois deixar lá? São essas pessoas. E aí entra o racismo estrutural, que no nosso entendimento deve ter sido o que começou tudo. Tá entendendo? Então, a gênese foi essa. O cara se apresenta como... Ele tem a aparência que é tida preconceituosamente como alguém que infringe a lei, e aí o segurança fica em cima, começa a seguir o cara, começa a olhar, toda hora tá lá, você faz um gesto obsceno pra pessoa mesmo. O que nós estamos querendo dizer, gente, é o seguinte: o motivador... O gatilho que levou esse rapaz a tomar esse tipo de atitude em relação a essa segurança pode realmente ter sido esse racismo estrutural. Não é o crime de racismo que está previsto na lei, não. Não é o racismo que a lei fala assim, restringir um direito dele, não. É esse intrínseco na alma. É o segurança que, às vezes, eventualmente, pode até ser negro, ele olhar aquela pessoa dentro do supermercado e olhar e falar assim, esse cara aí é bandido. O que não aconteceria se fosse um branco. Então, talvez se um branco tivesse feito um gesto obsceno para essa menina, talvez a reação dela tivesse sido outra. Talvez ela nem tivesse chamado a segurança. É isso que o Flávio está falando. Que o racismo é estrutural, não é o crime de racismo clássico que está escrito na lei. É o racismo que está dentro da alma de cada um de nós brasileiros, da minha, da dele, da sua, de todo mundo. E é isso que os movimentos antirracistas combatem, gente. Não são um bando de radicais fora da realidade. Gente, é porque incomoda, tá entendendo? E a forma da gente combater o racismo é conversando abertamente. Não é falar que é daltônico, que não enxerga. Eu não enxergo diferença entre preto, branco, amarelo, não. Mas, estruturalmente, a hora que eu vejo, pelos valores morais que eu fui criado e tal, eu estou discriminando. Outro dia eu fui chamado a atenção pela doutora Rita, uma piadinha que eu mandei na internet. Assim, todas as pessoas reconhecem que eu não faço restrição nenhuma. Ela me mandou no particular, mas você está vendo o que você está mandando? Olha a cor das pessoas que você está mandando aí, que estão no piscinão de Ramos, e você falando que é só gente feia. Tá entendendo? Eu não falei que era feio. Na piadinha, colocava que era só as musas do piscinão de Ramos e tal. Tá entendendo? Que eu não enxerguei a questão racial que estava por trás daquela foto. Mas quem está sendo agredido, com certeza sente. Com certeza vê. Então nós temos que ter sensibilidade e conversar isso. Não como mimimi, não como uma forma, isso daí é a extrema esquerda que está querendo botar uma classe contra a outra. Não, gente, nós estamos querendo resgatar de forma que os brasileiros sejam realmente iguais. Por quê? Porque você só é igual se você se apresenta no padrão de todo mundo. Como eu sou barbudo, cabeludo, gordo, eu tô fora de qualquer padrão. Então eu sinto o preconceito a qualquer momento. Eu faço ideia quem tem opção sexual diferente, que é muito pior, e quem é negro de nascença, que é muito pior. Meu avô era negro, então eu tenho não tenho a pele negra, mas eu tenho o DNA negro do mesmo jeito. Tá entendendo? Como acho que todos os brasileiros, né? Mas é difícil pra gente.
Agora, como que a gente faz para superar isso? Conversando e verificando, não falando que é daltônico, que não enxerga, que não existe. Isso é se negar aquilo que existe. Os dados estão aí. Existem negros que furam o bloqueio? Existem. Tá entendendo? Até como forma de reafirmar a situação que está ali, de você legitimar. Falar, o cara começou como empregado doméstico, trabalhou 24 horas por dia, e quando ele chegou a 50 anos, ele conseguiu se formar no doutorado e tal. O cara é bom demais. Não, ele não é bom demais, não. Ele é excelente, ele é melhor do que todos nós, porque ele furou todos os bloqueios. Ele não está em condição de igualdade com a gente, não. Ele está muito melhor. A mulher também é a mesma coisa. Uma mulher que se destaca profissionalmente, ela não é igual a nós homens, não. Ela é muito melhor do que nós. Por quê? Porque ela furou o bloqueio, ela teve que lutar em dupla jornada de trabalho, teve que se dedicar muito mais do que nós e teve que se policiar muito mais do que nós. Porque nós, cidadãos de bem, podemos tudo. Agora, quem não que se foda. Bom, é isso aí. É difícil, é uma análise muito difícil, muito profunda. Eu acho que a gente está longe de chegar em alguma questão conclusiva, mas fica a reflexão, então, em relação a esse caso, que eu acredito realmente que os seguranças não bateram nele porque ele era negro, mas eu acredito que as motivações que levaram ao entreveiro, né, o que antecedeu realmente pode ser estruturado nesse racismo intrínseco nosso, infelizmente. É isso aí, gente. Obrigada. É isso aí. Queria agradecer, mandar um abraço pro meu cunhado chifrudo preto, tá? Ele sabe quem que é, não vou falar o nome aqui. Um abraço pro Vitor, pro Heitor aqui, que estão sempre nos ajudando aqui, pro Rodrigo, pra Carolina. Ajudem a gente a divulgar o trabalho no YouTube, tá, gente? Curtam aí o programa e distribuam para sua lista, tá? Muito obrigado. Obrigada.